Multidões e multidões de pessoas que se aglomeram nos ambientes religiosos para ouvir promessas e buscar, satisfações da parte de Deus. Multidões e multidões que se aglomeram nos lugares públicos, nos lugares privados, igrejas, em todos os lugares para ouvir os seus astros religiosos, os líderes religiosos, os pregadores, os profetas, têm levado as multidões a aglomerarem, se juntarem para ouvi-los. Multidões e multidões, procurando os ambientes religiosos, os líderes religiosos, para satisfazer as suas necessidades, com promessas, com palavras positivas, com decretos de Deus, com ordenança de Deus, com poder que eles dizem que tem para fazer cura, milagre e acontecer. As multidões, nos muitos sistemas religiosos, estão perdidas de Deus. Porque o que essa multidão tem ouvido por esses líderes, os astros religiosos, o que essa multidão tem recebido como instrução e formação para o conhecimento de Deus, o que essa multidão tem vivido e praticado, não é o que Deus pede, não é o que Deus fala, não é o que Deus quer que eles conheçam, creiam, se convertam, pratiquem e perseverem até o fim. As multidões se gloriam nos seus âmbitos religiosos, dentro do sistema que vivem a formalidade. As multidões que se aglomeram, servindo e estando alienadas no sistema religioso, estão vivendo as suas vidas dentro de uma satisfação, aonde consagram, devotam, se dedicam, priorizam, se entregam, como se fosse para Deus. Só que, perdidas de Deus, estão e continuam se perdendo mais. Por quê? Porque não estão tendo o entendimento de Deus. Não estão sendo formadas no conhecimento de Deus. Não estão sendo formadas discípulos de Cristo. Não estão sendo ensinadas aprendendo de Cristo. O que essas multidões vivem nas suas religiões, o sistema geral religioso, são os preceitos e os valores e os princípios dos homens, dentro das instituições, subjugada ao legalismo religioso. A gente vê aí o fanatismo, a idolatria, a veneração aos líderes religiosos, pastores, pregadores, profetas, que foi criado esse ambiente de estrelas no mundo religioso. Você observa que os líderes religiosos, eles estão sendo aclamados igual aos artistas das músicas, os artistas, os astros do futebol, da política. Os líderes religiosos estão sendo aclamados, venerados, idolatrados, onde tem fã-clube igual aos artistas de músicas, os artistas do futebol, os artistas do cinema. Não há diferença. A idolatria, o fanatismo, a veneração pelos ídolos é a mesma. Os ídolos da religião, os ídolos do futebol, os ídolos da política, os ídolos da música, as multidões dentro do sistema religioso estão vivendo
um fanatismo dentro de uma direção que não os levam aonde eles precisam ir para chegar a Deus. As multidões estão sendo formadas no entendimento dentro de vários princípios e valores que não é o que está estabelecido por Cristo para o homem chegar, para o homem viver, para o homem praticar, para uma vida de comunhão e aprovação com Deus. Se você parar para analisar e observar todos os valores e os princípios que Jesus pregou para o homem chegar a Deus, para o homem encontrar salvação, para o homem receber perdão, se você analisar os valores e os princípios que Jesus pregou com essa finalidade e comparar com o que as religiões pregam, vai de encontro, não confere com o que Cristo ensinou. Se você pegar os muitos sermões dos líderes religiosos, dos profetas, dos pregadores que estão aí, se colocando cheio da unção, cheio do poder de Deus, cobrando do povo autoridade e submissão a eles, como se fosse a autoridade de Deus para o povo, onde eles querem dominar sobre o povo, onde eles colocam o povo dependente deles para encontrar e servir e buscar a Deus. Se não for por eles, a bênção de Deus não chega na vida do povo. É isso que os líderes fazem. Então, analise o que esses homens que se julgam de Deus, se denominam autoridade de Deus, analise o que eles pregam. Analise o conteúdo do sermão, da ministração, dos princípios, dos valores que eles pregam para vocês, como se fosse para Deus. Não confere com o que Jesus pregou. Não está dentro da harmonia da doutrina de Cristo. A doutrina, a instrução, o ensinamento desses líderes religiosos, dentro dessas diversas religiões, não está de acordo com a doutrina de Cristo. É aí onde você tem que ser prudente. É aí onde você tem que estar mais atento a ouvir, analisar, examinar. Para não viver uma vida cega, perdida, vã, inútil, escravizada como se fosse para Deus, que não está te levando a Deus, que não está te levando à aprovação de Deus, que não está te dando comunhão com Deus, que não te levou a alcançar o perdão e a vida com Deus para a salvação. É aí que as pessoas precisam ser trabalhadas no conhecimento de Deus pelo Evangelho. Não é no conhecimento de Deus dentro do sermão dos homens, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nas igrejas de mormons, no salão do reino, nos centros espíritas, nos centros de macumba, dentro dos mosteiros dos monges, do budismo, dentro de nenhum conceito religioso, de nenhuma instituição religiosa. Você tem que conhecer os princípios de Deus dentro do que Jesus pregou, a doutrina de Cristo. Não é a doutrina da igreja A, B, C, D, F, G, H, por aí vai. É a doutrina de Cristo, é a mensagem, a informação do Evangelho. As multidões estão se aglomerando aí para ouvir shows de pregações, para ouvir movimentos de poder, para buscar bênção, revelação, isso e aquilo outro de Deus. Pena, triste, lamentável, que essas multidões que estão dentro das muitas religiões não estão sendo informadas com a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essas multidões estão sendo levadas a ser cativa, escrava, dependente, centralizando sua vida e seu viver numa alienação dentro das religiões, subjugada pelos seus líderes. Não estão conhecendo a verdade para ser libertas. Irmãos, analisa
esses pregadores que se denominam de Deus, esses homens que estão na mídia, que estão na fama, que aglomera multidões aonde eles chegam, esses homens que estão sendo venerados, idolatrados, ovacionados pelos religiosos, que criam suas estrelas, seus popstar nos palcos de apresentações dentro das igrejas. O povo está buscando atrações, eventos, entretenimentos. O povo não está buscando o conhecimento de Deus. O povo quer movimento que emocione, que levem ao delírio, que deixe-os embriagados no correr, no gritar, no enrolar, no falar. O povo não está preocupado no conhecimento de Deus. Porque se tivessem preocupado no conhecimento de Deus, valorizavam isso aqui que usam. Isso aqui é só um instrumento que eles usam, um objeto que completa a sua formalidade religiosa. A maioria dos religiosos desprezam a palavra de Deus. A maioria não. Todos os religiosos desprezam a palavra de Deus, porque já tem um nome. Religioso é quem vive pela religião, como se fosse para Deus, dentro da religião. O cristão não. O cristão vive a vida dele alicerçada em Cristo, na palavra de Cristo. O religioso não. Vive a vida dele alicerçado na igreja, nas ordenanças e obrigações, das tarefas e metas das igrejas, das religiões. O cristão vive com prudência na palavra de Cristo, no Evangelho. O religioso não. Vive com prudência nas obrigações, nos compromissos, nos trabalhos, nas tarefas, nas metas, nas atividades religiosas. Eles estão mais preocupados em cumprir a obrigação lá no centro religioso, onde eles estão ali servindo e centraliza seu viver. É nos ambientes religiosos. Eles não estão preocupados em centralizar, priorizar sua vida na palavra, para vivê-la, guardar e praticá-la, tendo conhecimento dela. As multidões vivendo na sua religiosidade, dentro dos centros religiosos, nas suas grandes atividades, atrações, eventos, entretenimentos religiosos, estão mais cegas do que os que estão fora da religião. Estão mais perdidas do que os que não estão dentro de religião. O mundo jaz no maligno. O mundo engloba religiões, seja ela qual for, o sistema desse mundo, entretenimento, de cultura. O mundo jaz no maligno. O sistema domina toda a humanidade com a mentira que vai de encontro à palavra de Deus. Só quem está em Cristo é quem pertence a Deus. Não é quem está na religião A, B ou C. Não é quem está na igreja evangélica, católica ou espírita. De Deus é quem está em Cristo, que não faz parte do mundo que está nas trevas, na mentira, dentro da religião, porque a maior treva, a maior mentira de Satanás está na religião. E eu sempre digo isso, irmãos. E vou continuar dizendo, porque a verdade tem que ser constantemente pregada, a tempo e fora de tempo. A maior mentira de Satanás pregada como se fosse verdade de Deus, vou repetir para você entender com cuidado o que eu vou aqui falar. E peço para você ser prudente e analisar, observar, estar mais atento a ouvir, para poder fazer o exame, o análise e julgar. A maior mentira de Satanás, pregada como verdade de Deus, está dentro do sistema religioso. O sistema religioso é o meio que Satanás colocou para tirar o homem da presença de Deus, fazendo o homem pensar que está indo a Deus. O sistema religioso é onde está fabricado as heresias, as doutrinas de demônios. O sistema religioso
é trabalhado pelos falsos profetas, que estão lá se denominando homens de Deus, se colocando como mediador e caminho para o povo chegar a Deus. O sistema religioso é um dos caminhos que Satanás abriu. Um dos caminhos, porque são muitos caminhos que Satanás coloca para tirar o homem da direção para Deus. E o sistema religioso é um dos muitos caminhos, um dos principais caminhos que leva as pessoas a se perder de Deus. E o pior de tudo, achando que estão indo para Deus. Porque vá perguntar a um religioso evangélico, ele diz, não, eu sou de Deus, estou indo para Deus. Vá perguntar a um religioso católico, ele diz, eu sou de Deus, estou indo para Deus. Vá perguntar a um religioso do grupo de Mormon, Testemunho de Jeová, espírita, budista, todos eles vão dizer que estão servindo a Deus. E o pior de tudo, todos eles se denominam o grupo principal de Deus. Cada um se julga a verdade de Deus. O lugar, o meio, dentro das suas religiões. Essa é a maior mentira de Satanás, que vai levar o maior grupo de pessoas para o inferno. É a maior mentira pregada de Satanás como verdade de Deus pelo sistema religioso. Quando eu falo sistema religioso, é todo o conceito doutrinário que é formado dentro de qualquer religião, irmão. Porque Cristo não é uma religião. Cristo não está restrito dentro de nenhuma religião. O lugar central de encontrar Deus não é dentro de nenhuma religião. A verdade de Deus não está detida dentro de nenhuma religião. A verdade de Deus não é nenhuma regra de princípios e valores de religião. A verdade de Deus é Cristo, o Evangelho que Ele trouxe. A pregação que traz o homem à luz de Deus, iluminando o entendimento, para o homem chegar a Deus, conhecendo o caminho por onde Ele nos orienta a seguir, para ir a Ele. Não é ali, aqui e acolá. É por meio de Cristo, em Cristo, por Cristo, guardando e praticando e perseverando até o fim, em guardar a doutrina de Cristo. Por ela eu sou instruído, por ela eu sou repreendido, por ela eu sou ensinado, por ela eu sou corrigido, porque é a doutrina de Cristo que me leva a estar na verdade para a salvação. E quem não está nessa doutrina, não está no caminho da salvação. Paulo vai dizer, cuida de ti da doutrina, fazendo isto, te salvarás. Ou seja, permanecerás no caminho da salvação. Evangelho anátema é aquele conceito de verdade de Deus que não condiz com o que Cristo trouxe. Isso é um evangelho anátema. É uma informação anátema. É uma instrução anátema que não leva ninguém a Cristo, desvia de Cristo. Coloca a pessoa numa direção contrária a Cristo. Então, a gente vê aí as manifestações religiosas, as festividades, as atrações, seja ela no campo da religião evangélica, espírita, católica. A gente vê eventos, grandiosos eventos, irmãos, que juntam milhares e milhões de pessoas. Tudo para viver o vã. Porque se esses eventos tivessem a pregação do evangelho, somente ela, era isso que edificava a vida do povo. Mas os eventos religiosos é para promover os artistas religiosos. Os eventos religiosos é para promover os ministérios religiosos. Os eventos religiosos é para promover o lucro do sistema religioso. Os eventos religiosos é para promover os presidentes do sistema religioso. Então, eu peço a você, analise com cuidado que aqui foi exposto agora esse esclarecimento, que você precisa estar mais atento a ouvir, irmãos. Deixa de se levar pela emoção, deixa de buscar movimentos, deixa de buscar atrações, vai buscar o conhecimento de Cristo para que tu esteja na bem-aventurança. Vai buscar aprender de Cristo para que tu esteja, na verdade, sendo liberto. Não te compromissa. Não te coloca como negócio. Não te coloca como prisioneiro, escravo, dentro de obrigações de nenhum sistema religioso, irmão.
na autoridade e no domínio de nenhum líder religioso, irmão. Vai conhecer a verdade e ser liberto, entregando tua vida a Cristo, para que tu esteja compromissado, aprisionado em Cristo para a vida eterna. Como disse Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não sou escravo, nem negócio, nem propriedade de nenhum sistema religioso, no domínio e na autoridade de nenhum líder religioso, seja qual for ele. Eu sou cristão. Estou preso no compromisso, na fidelidade a Cristo, em cumprir a minha vida na direção da doutrina dele. Preso a Cristo para a esperança da vida eterna. Não centralizando minha vida e o meu viver, sendo devoto e praticante, priorizando na minha vida o meu compromisso com nenhuma igreja, religião, com trabalho, atividade, obrigação, meta, norma, regra, princípios e valores de nenhuma religião. É por isso que eu tenho que conhecer a Cristo e o que Ele ensinou para me manter fiel a Ele e na direção que Ele me dá. Aprendendo de Cristo, seguindo a Cristo, guiado por Cristo, firmado em Cristo, alicerçado em Cristo, para a esperança da vida eterna com Deus, por meio de Cristo. Qual é a esperança da vida eterna dos religiosos? É por meio das igrejas, onde eles estão centralizados, alicerçados, achando que estão merecedores por meio das suas obras, tarefas, obrigações, formalidade e vida santa de religião. Eu me gloreio em Cristo, que é o alvo, o objeto da minha fé. É nele, por ele. Cuidado, sai do meio deles. Sai do sistema. Sai da direção dos homens. Converta-se, converta-se, converta-se a Cristo, pelo ouvir a mensagem do Evangelho. Porque não tem convenção a Cristo, se não for pelo ouvir a mensagem do Evangelho. O mundo está aí, enchendo suas instituições religiosas com pessoas que aderem às religiões, onde dizem que pessoas se converteram a Cristo. Não. Converter-se a Cristo não é aderir a uma religião e ser praticante e devoto propriedade daquela religião. Converter-se a Cristo é ouvir o Evangelho e ter o entendimento transformado e voltar daquilo que você via como valor para uma vida com Deus, para aquilo que o Evangelho nos mostra. Amém? Então que Deus abençoe e que você entenda essa palavra que é poderosa para transformar, mudar e te dar o conhecimento por onde tu vai ser liberto. Amém?